Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, para mais um culto online, mais uma oportunidade que Jesus nos dá de partilharmos da palavra de Deus. Esta mesma que tem nos sustentado, essa mesma que tem nos fortalecido, esta mesma palavra que nos tem mantido de pé, irmãos. Eu gostaria de trazer uma palavra à igreja nesta noite que está no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Ela diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as suas redes se romperam, irmãos. Vamos estar fazendo uma oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele venha abençoar a palavra desta noite. Meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor, aqui estamos reunidos em Tua santa e gloriosa presença, Pai. Primeiramente, Senhor, dando-lhe graças por todas as maravilhas exercidas sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos partilhando a Tua palavra, Pai amado. Eu creio, Senhor, que os lares onde essa palavra adentrar, Senhor, juntamente, Pai amado, adentrará a esperança, Senhor. Virá sobre a vida das pessoas, Pai amado, uma força que os manterá firmes e de pé, Senhor. Eu creio que a Tua palavra, Pai amado, ela tem o poder, Senhor, de impactar vidas, de transformar corações, Pai amado. Portanto, eu lhe peço, Deus de Israel, usa-me como um canal de bênção sobre a vida do Teu servo, Senhor, que não venha sair uma única palavra de homem sequer, Pai amado, mas que a única voz que venha falar ao Teu povo, à Tua igreja, seja a voz do Espírito Santo de Deus, Pai. Eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas e alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Repreenda, Pai amado, desde já tudo aquilo que possa querer atrapalhar, Senhor, os Teus servos, Pai amado, a entrar em contato com esta palavra, com esta mensagem, Senhor. Eu creio, Pai amado, que o Espírito Santo de Deus está pronto para trabalhar, e aqueles que abriram o Teu coração verão grandes coisas que o Senhor pode fazer, Pai. É o que te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um dia, ele tem 24 horas, mas podemos perceber que na atualidade, a hora ela está voando, irmãos. Na atualidade, irmãos, o tempo ele está passando tão depressa que a gente não consegue entender. A gente faz tantos planos para o dia a dia, mas a noite chega e a gente não conseguiu fazer nem metade deles. A prova é que o ano ele mal começou e logo a semana que vem estaremos entrando no mês de abril. Ou seja, 3 meses já se passaram. E o que eu e você temos feito da nossa vida, irmãos? Quais são as boas novas que a gente tem levado? O que Deus ele fez na minha e na tua vida nesses dias é prova mais do que suficiente que Ele é comigo e que Ele é contigo, irmãos. Nós estamos nessa caminhada juntos. Nós estamos nesse mesmo barco que se chama Jesus Cristo, irmãos. De forma alguma a gente tem que se desesperar pelo fato dos nossos planos eles ainda não terem se concretizado. Nós vemos aqui nessa passagem a história de Pedro, um grande homem de Deus, mas nesse episódio Pedro ele ainda não tinha tido contato com o Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra, irmãos, a respeito da pesca fracassada que aquele grande pescador ele passou naquela noite, irmãos. Pedro, ele era um exímio pescador, talvez um dos melhores da época, mas aqui a Bíblia relata que nessa pesca ele não pegou um peixe sequer. Ele e os seus sócios, eles passaram a noite em alto mar. Eles passaram a noite pescando, mas não conseguiram alcançar e pescar nada. Talvez eles pararam para pensar o que está acontecendo. Talvez eles pensaram que eles não tinham feito o bastante. Eles vieram tentando achar resposta, procurando alguma explicação para o que tinha acontecido, irmãos. Assim talvez esteja a minha vida e a sua. Talvez nesse momento a gente esteja procurando explicação para as coisas que não têm dado certo.
Talvez a gente tenha estado procurando explicação para algo que a gente tentou, que a gente planejou, mas que a gente não conseguiu concluir. Quantos planos, projetos talvez na nossa vida estão paralisados? Quantos planos e projetos talvez a gente chegou até a desistir? Planos e projetos que podem estar incluindo um plano no meu e no teu ministério, irmãos. Talvez nesse momento a gente esteja desistindo não de um sonho nosso, sonho de homem, mas a gente tem que ter cuidado para não estar desistindo de um sonho de Deus nas nossas vidas, irmãos. Porque o sonho, quando ele é de Deus, ele faz questão que ele se concretize e se cumpra nas nossas vidas, irmãos. Se o sonho é de Deus, ele pode demorar, mas ele se concretizará na minha e na tua vida, irmãos. Momentos que a gente passa quando a coisa não está boa, eles demoram. O dia, quando as coisas estão dando errado, irmãos, ele parece que tem muito mais do que 24 horas. Quando a gente está enfrentando um problema, uma crise, o que a gente mais quer é que esse dia termine, para que a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro com a esperança que amanhã será um dia melhor, com a esperança que amanhã acordaremos com a resposta, com a esperança que amanhã a nossa sorte ela pode mudar, irmãos. Mas geralmente isso não acontece, porque esse tempo de espera, esse tempo que a gente está passando é necessário para o meu e para o teu crescimento espiritual, irmãos. A Bíblia relata que após a pesca fracassada, Pedro, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Talvez se a pesca ela tivesse sido bem sucedida, se Pedro ele tivesse pegado inúmeros peixes, talvez ele não teria dado a atenção necessária para o nosso Senhor Jesus. Talvez se Pedro e seus sócios tivessem feito uma pesca bem sucedida, talvez eles até ouviriam o Senhor Jesus Cristo, mas talvez eles não dariam crédito ou credibilidade à sua pregação, irmãos. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus ela veio sobre a minha vida e a tua vida e nós não demos crédito à pregação dos profetas. Quantas vezes Jesus Cristo ele falou ao nosso coração, mas pelo fato da gente estar bem, da gente estar com a saúde boa, a gente estar com a nossa conta recheada, a gente não deu muito crédito à pregação dos profetas, a gente não deu muita atenção ao que Deus falava aos nossos corações. E Deus, por amor a mim e a tua vida, muitas vezes ele nos coloca na situação assim como a de Pedro, uma situação de fracasso, uma situação de perca, uma situação que a gente veja como realmente somos, totalmente dependente de Deus. A partir desse sentimento de fracasso que Deus ele coloca sobre a minha e a tua vida, irmãos, nós podemos reconhecer que necessitamos sim da ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esses dias que as horas parecem não passar, são dias necessários na minha e na tua vida. Esses dias que as horas parecem não passar, dias que parecem não ter fim, são os dias que Deus usa para me fortalecer e para te fortalecer. Essa experiência que eu e você carregamos nessa nossa caminhada com Cristo, ela não foi adquirida com as bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida não, mas sim as provas que Deus permitiu que eu e você passássemos, mas em cada uma delas Ele estava conosco, irmãos. Ele permitiu que a gente descesse para que, alicerçado no Espírito Santo de Deus, Ele nos fizesse subir e o seu nome fosse glorificado através das nossas vidas, irmãos. Por isso o dia difícil ele vindo sobre a tua vida, glorifique, pois é nesse dia difícil que Deus ele se manifestará de forma tremenda na tua vida, irmãos. Glória a Deus. Essa passagem, Pedro ele havia saído para pescar, junto com outros pescadores, como era de costume, irmãos. Mas só que nessa noite foi uma pesca atípica, porque Pedro, exímio pescador como era, ele estava acostumado a pescas bem-sucedidas. Ele saía e voltava com aquilo que iria buscar, irmãos. Ele saía com o barco vazio, mas se não voltava com o barco cheio, pelo menos ele voltava com algo para se manter, para se alimentar ou algo para vender, irmãos. Só que naquele dia, aquela noite de pesca, ela foi mal sucedida. Aquela noite de pesca, de forma alguma, ela estava nos planos de Pedro, porque se Pedro soubesse que ele não iria pegar um peixe sequer, ele não teria saído nem de sua casa, tanto ele como os seus sócios, irmãos. A Bíblia relata que eles voltaram da pesca decepcionados, entristecidos, voltaram chateados, procurando achar respostas, procurando uma explicação para o que tinha acontecido. Afinal, eles eram bons no que eles faziam. Eles não eram pescadores aventureiros, eles eram pescadores experientes que viviam da pesca eles tiravam seu sustento, da pesca eles tiravam seu alimento. Mas naquela noite, foi uma noite que nada deu certo. Talvez eu e você estamos se identificando com essa passagem, porque tem dias na nossa vida que a gente faz planos.
Tem época na nossa vida que a gente faz projetos e quando a gente tenta concluí-los, tudo começa a dar errado. Neste momento, talvez eu e você pensamos que Deus ele não está conosco. Neste momento, a gente até pensa que Deus ele nos abandonou. Talvez a gente até pensa que existe algo errado na nossa caminhada com Cristo e não entende porque as coisas não estão dando certo. Mas essa é uma forma do meu Deus e do teu Deus ele dizer que ele nos ama. Tanto ele nos ama como ele quer fazer parte do meu e do teu projeto, irmãos. Uma coisa que a gente tem que aprender, tudo, absolutamente tudo que formos fazer, devemos colocar o nosso Senhor Jesus Cristo na frente. Não venha pensar eu e você que Jesus Cristo ele não tem um interesse na minha e na tua vida, irmãos. Tudo na minha e na tua vida interessa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem interesse pelos teus negócios, ele tem interesse pelos teus projetos, ele tem interesse pela tua família, ele tem interesse no teu crescimento espiritual e que você prospere no teu ministério. Mas para que isso aconteça, eu e você devemos nos colocar totalmente dependentes do Senhor, assim como realmente nós somos, irmãos. A Bíblia fala que após essa pesca fracassada, eles foram para a praia para lavar as suas redes, irmãos. Lavar as suas redes, enquanto eles lavavam, Jesus Cristo se aproxima e faz um pedido, no mínimo estranho, a Pedro. Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Naquele momento, naquele local, existiam 2 barcos pesqueiros que estavam ancorados. Era o barco de Pedro e o barco de seus sócios, irmãos. Não se tratavam de 2 barcos que estavam solitários na praia, não. Porque estudiosos relatam que existiam cerca de 4.000 embarcações na Galileia. Ou seja, pela manhã, aquela praia era tomada de embarcações. Pela manhã, o que não faltava ali era pescadores lavando as suas redes, irmãos. Pela manhã, o que não faltava ali era pescadores contando as suas vitórias, lamentando os seus fracassos. Não foi somente Pedro que lá naquela noite não pegou nada. Eu creio que existiam outros pescadores que estavam tristes. Existiam outros pescadores que também não tinham apanhado nada, irmãos. Mas só que naquela noite, naquela manhã, Jesus Cristo ele tinha marcado um encontro com aquele homem, com aquele pescador chamado Pedro, irmãos. Eu creio, irmãos, que naquela manhã foi um momento que Pedro ele teve o primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente já tenha se esquecido, mas se pararmos para pensar como foi o primeiro contato meu e seu com o nosso Senhor Jesus Cristo, de que forma o Senhor Jesus Cristo ele se apresentou na minha e na tua vida, irmãos. O Senhor Jesus Cristo ele se apresentou a Pedro fazendo um pedido. Pedro ele tinha todos os motivos para negar o pedido do Senhor Jesus Cristo. Afinal, ele teve uma pesca mal sucedida. Afinal, ele nada pegara. Ele poderia muito bem virar para o nosso Senhor Jesus Cristo e falar: rapaz, eu não vou te emprestar nada. Eu não peguei um peixe sequer. Eu nem te conheço e você vem pedir o meu barco para pregar para as multidões. Mas Pedro ele não fez. Pedro ele não só o emprestou, como conduziu a embarcação até o local desejado com Jesus. E ali o Senhor Jesus Cristo ele pôde fazer a sua obra. Ali o Senhor Jesus Cristo ele pôde alcançar vidas. Ali o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele pôde levar a tua palavra, a palavra de salvação, irmãos. Jesus ele não escolheu a embarcação de Pedro por acaso. Jesus Cristo, ele escolheu aquele pescador de uma forma seletiva. Jesus Cristo, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Assim aconteceu na minha vida e assim aconteceu na tua, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele não te escolheu por acaso. O Senhor Jesus Cristo, ele não alcançou a sua vida por acaso, não. Você foi escolhido por Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra está chegando à tua vida nesta noite, não é por acaso. Não é por acaso que essa mensagem está chegando até as tuas mãos. Não é por acaso que essa mensagem ela está sendo repassada talvez na sua televisão. Não é por acaso que nesse momento esse celular que você segura nas suas mãos está trazendo essa mensagem à tua vida. Isso significa que a vitória chegou na tua vida. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo, ele assim como ele quis na vida de Pedro, ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer transformar talvez esse teu momento de fracasso num momento de vitória. Assim como ele fez na vida de Pedro, ele quer operar grandemente na tua vida, no meio da tua casa, no meio da tua família, irmãos. Por isso o fato de estarmos recebendo essa mensagem é fato de se comemorarmos, é fato para estarmos felizes, porque o Senhor Jesus Cristo, ele chegou até esse momento, até as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo nesse momento, ele está tratando e sondando cada coração, irmãos. Como foi o primeiro contato? Eu creio que o primeiro contato com Jesus Cristo, ele pode não ter sido esse.
Eu creio que o primeiro contato com Jesus Cristo ele pode ter acontecido há muitos anos, mas o primeiro contato com Jesus Cristo ele é sempre especial. Eu creio que Pedro, que vivenciou tantas e tantos milagres na presença de Jesus, alicerçado em Jesus, alicerçados pelo Espírito Santo, para o resto da sua vida, ele se lembrou deste momento, ele se lembrou dessa pesca fracassada, e eu creio que pelo resto da vida, Pedro ele agradeceu por naquela noite ele não ter pegado um peixe sequer, irmãos, porque foi através daquela pesca fracassada que ele pôde se entregar e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nesse momento a gente está passando por uma situação difícil, uma situação de vergonha, uma situação de perca e fracasso, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, pois essa é uma forma que ele encontrou de chegar na tua vida, essa é uma forma que o Senhor Jesus Cristo ele encontrou de chamar a tua atenção, irmão, pois como falado no início dessa pregação, se Pedro ele tivesse tido uma pesca bem sucedida, talvez ele não tivesse ouvido a voz do Senhor Jesus Cristo. Assim acontece comigo e contigo. Se porventura a gente estivesse num momento melhor na nossa vida, se porventura essa crise ela não estivesse sobre o nosso país, se porventura eu e você estivéssemos numa situação melhor, de forma alguma a gente pararia para ouvir essa mensagem, irmãos. Se a gente não tivesse que ficar trancado dentro da nossa casa, hoje eu e você temos tempo de sobra para ouvir Jesus Cristo falar. Hoje eu e você temos tempo de sobra, irmãos, para ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Por isso devemos glorificar, irmãos, glorificar a situação adversa que a gente passa, glorificar talvez a dificuldade que a gente está vivendo, pois é através dessa dificuldade que Jesus Cristo ele trouxe eu e você para mais perto. É através dessa dificuldade que, assim como ele fez na vida de Pedro, ele quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida, irmãos. Deus, ele não escolheu Pedro enganado. Não. Da mesma forma aconteceu na tua vida. O Senhor Jesus Cristo ele não te escolheu por acaso. Essa palavra ela não está chegando na tua vida por acaso. Deus ele conhece o teu potencial. O Senhor Jesus ele conhece a tua capacidade. Talvez nem nós mesmos imaginamos os planos de Deus na nossa vida. Talvez nem nós mesmos conhecemos a capacidade que nós temos para trabalhar para Deus. Pedro naquele momento, ele de forma alguma ele imaginava que ele seria o grande apóstolo que ele foi. Pedro ele não imaginava que ele poderia ser, irmãos, o grande homem de Deus que ele foi. Talvez as próprias pessoas que conviviam com Pedro, pelo fato dele ser um homem rude, imaginavam que ele seria o grande homem de Deus que ele se tornou, irmãos. Talvez as pessoas nesse momento elas duvidem do teu chamado. Talvez nós mesmos nesse momento estamos duvidando do nosso chamado e duvidando das promessas de Deus sobre nossa vida. Mas vamos pegar o exemplo de Pedro para nossas vidas, irmãos. Assim como Pedro transformou não somente o coração, ele transformou a vida de Pedro. Através da vida de Pedro, a sua família ela foi alcançada. A gente vê na Bíblia, tem uma passagem que a sogra de Pedro estava à beira da morte. Mas pelo fato de ele andar lado a lado com Jesus Cristo, a vitória e a ressurreição daquela serva chegou em sua casa. A vitória da família de Pedro foi alcançada através da tua fidelidade. Assim Deus quer fazer na minha e na tua vida, irmãos. Através da nossa vida Ele quer abençoar nossa família. Através da nossa vida Ele quer abençoar aquelas pessoas que nos cercam, irmãos. Naquele momento que a sogra de Pedro estava prestes a perder a sua vida, irmãos, Pedro ele alcançou a vitória pelo fato de estar andando com Jesus Cristo. Naquele tempo, naquele dia, Pedro ele convidou Jesus Cristo para ir até a sua casa, sem saber o que estava acontecendo. Chegando lá, sua sogra estava à beira da morte, mas pelo fato dele estar com Jesus Cristo, a vitória chegou. Por isso eu e você devemos andar lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos aceitar esse convite que Jesus Cristo ele nos faz para caminhar juntamente conosco, irmãos. Pois assim como Pedro não sabia que naquela noite ele encontraria aquele desafio, eu e você também não sabemos o que vem pela frente, irmãos. Por isso é de bom grado que eu e você andemos lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando a coisa apertar, quando a coisa ficar difícil, a gente pode descansar sossegado, afinal nosso Senhor Jesus Cristo ele estará no nosso barco, irmãos. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo ele está falando para mim e para ti nessa noite, irmãos? Por pior que seja a nossa situação, Ele quer agir na nossa vida. Por pior que seja a nossa situação, eu e você podemos fazer algo em prol do Evangelho. A situação de Pedro não era nada boa. Talvez naquele momento ele estava com a rede rasgada em suas mãos. Talvez ele esteja ali lavando as redes para poder costurar os buracos que a pesca mal sucedida causou. Talvez naquele momento ele estava lavando as suas redes pensando talvez como ele poderia melhorar o seu barco velho.
Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou naquele dia que através do pouco que Pedro tinha, grandes coisas ele pôde fazer em sua vida, irmãos. A partir do pouco que Pedro tinha para lhe oferecer, Jesus Cristo ele pôde mostrar quantas vidas puderam ser alcançadas. A Bíblia não relata, mas eu creio que através daquela pregação à beira-mar de Jesus Cristo, vidas foram alcançadas, transformadas, libertas e entregues nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente fale, eu não tenho nada, mas o pouco que você tem é suficiente para que Deus ele faça grandes coisas na tua família, irmãos. Através do pouco que eu e você temos, talvez a gente fale, eu tenho pouca sabedoria, eu tenho pouca leitura, mas essa pouca leitura que você tem é suficiente para que você possa alcançar vidas. Essa pouca sabedoria que a gente acha que a gente tem é o suficiente, afinal, a sabedoria necessária não é a do homem, mas sim a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós fazer assim como Pedro, nos colocar à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele fará grandes coisas em nossas vidas, se colocar à disposição do nosso Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus guie nossos passos, o nosso agir e o nosso falar, irmãos. Glória a Deus. Assim como Deus, Jesus Cristo, ele fez com Pedro, ele faz comigo e contigo nesta noite, irmãos. Naquele momento, ao pedir o barco de Pedro, e foi o mesmo que Jesus Cristo falar, filho, me empresta o teu coração. Filho, me empresta o teu coração para me trabalhar nele. Meu filho, me empresta o teu coração para me restaurá-lo. Filho, me empresta o teu coração para me tirar toda a tristeza, para me tirar toda a mágoa, para me tirar toda a angústia, irmãos. Neste momento, assim como Pedro se entregou de corpo e alma ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você devemos fazer o mesmo. Emprestar o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo trabalhar. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Ele quer sarar o meu e o teu coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer usar a mim e a ti grandemente para a honra e glória do teu santo nome. Mas assim como trabalhar de Jesus não é como do homem. O homem talvez ele se preocupa com o exterior, mas o meu Senhor Jesus Cristo, ele quer tratar primeiro o meu e o teu interior. Primeiro ele quer sondar e tratar o nosso coração. Ele quer retirar toda angústia, toda tristeza, toda dúvida, toda mágoa, todo rancor. Mas para isso seja possível, eu e você devemos emprestar o nosso coração para Jesus Cristo, irmãos. Assim como Pedro não pensou duas vezes em emprestar o seu barco, assim deve ser eu e você nesta noite. Abrir o nosso coração e convidar o nosso Senhor Jesus Cristo para trabalhar em nossas vidas, irmãos. Se Pedro, porventura, ele não tivesse emprestado o seu barco, talvez ele não teria alcançado a sua bênção, irmãos. Se Pedro naquele dia, aquela manhã, ele não tivesse se colocado à disposição de Jesus, provavelmente ele poderia não ter outra chance. Então não vamos deixar passar essa oportunidade que Deus nos dá nessa noite. Não vamos deixar passar essa oportunidade que o Senhor Jesus Cristo ele nos concede nesta noite. Ele nos convida a estar emprestando o nosso coração, para que através da minha e da tua vida a gente possa ser uma ferramenta útil para salvar vidas. A gente possa ser uma ferramenta útil com um pouco que temos, para que possamos alcançar almas para Cristo, irmãos. No versículo 2 diz o seguinte: e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes, irmãos. As redes, elas precisavam ser lavadas para ser mantidas em boas condições. No momento que as redes eram lavadas, eram detectados algumas avarias, alguns buracos que podem ter acontecido, irmãos. Por isso, naquele momento, havia um momento de concentração. Na lavagem das redes era um momento de comemoração, porque muitas vezes, enquanto lavavam as suas redes, eles comemoraram a pesca bem sucedida, mas aquela lavagem de redes era uma lavagem atípica na vida de Pedro. Aquela lavagem de rede era uma lavagem atípica, pois Pedro, em vez da comemoração, ele estava sobre lamentação, irmãos. Talvez eu e você estamos nesse momento de nossas vidas lavando a nossa rede. Lavar a rede naquela época significava que a pesca tinha acabado. Lavar a rede significava que nada mais poderia ser feito. Talvez nesse momento a gente está lavando a nossa rede. A gente acha que tudo acabou. Nesse momento a gente está pensando que não há nada que eu e você possamos fazer em relação à nossa situação. Talvez a gente está lavando a rede convencido da derrota. A gente está lavando a nossa rede tentando superar esse fracasso que a gente possa estar vivendo nesse momento, irmãos. Talvez a gente está assim como Pedro, lavando a nossa rede sem nada ter acontecido de bom na nossa vida. Assim como Pedro, a gente está lavando a rede sem motivo para se alegrar. A alegria que eu e você fomos para a pesca, que eu e você entramos em alguma situação, assim como Pedro, eu e você voltamos com a tristeza no nosso coração. Naquele dia Pedro ele foi com a esperança,
mas voltou com uma decepção. Naquele dia a autoestima de Pedro foi lá no alto, naquele momento daquela pesca, mas ele voltou com a estima lá embaixo, irmãos. Naquele momento, Pedro, irmãos, ele não sabia explicar o que havia acontecido, mas uma coisa é certa, que a partir do momento que Jesus Cristo ele chegou naquela praia, ele chegou para mudar a situação de Pedro, ele chegou para mudar a história daquele homem de Deus, ele chegou para convidá-lo para se tornar pescador de homens, irmãos. Pedro sabia que pescar era a vida de Pedro. Pedro ele sabia que aquela pesca era algo que lhe trazia prazer, mas ele não imaginava como ser pescador de homens era algo muito tremendo em sua vida. E Pedro ele pensava que ele era bom naquilo que ele fazia, mas ele não imaginava que Jesus Cristo o capacitaria para algo maior e algo melhor em sua vida, irmãos. Talvez a gente está triste por algo que a gente perdeu, mas eu creio que assim como fez na vida de Pedro, Deus tem algo maior e melhor para a minha e para a tua vida, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Não há milagre que possa ser alcançado sem a fé e sem a obediência, irmãos. Pedro, naquele momento que Jesus Cristo o mandou lançar rede no mar novamente, Pedro ele poderia muito bem ter falado, assim como falou: nós fizemos a noite toda e nada pescamos. Mas teve uma palavra de Pedro que eu creio que chamou a atenção de Jesus Cristo. Ele disse: nós nada apanhamos durante a noite, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Talvez a gente já tenha tentado muitas coisas de tanta forma e a gente não conseguiu alcançar o êxito. Sabe por que isso aconteceu? Porque muitas vezes eu e você tentamos fazer por nós mesmos. Nós tentamos alcançar a vitória pela nossa sabedoria, nós tentamos alcançar a vitória pelo nosso conhecimento. A gente talvez não alcançou a nossa bênção porque a gente foi sobre a palavra da nossa cabeça, a gente foi sobre a sabedoria do homem. Mas a partir do momento que Jesus Cristo ele nos manda ir, a gente deve ir sem duvidar, a gente deve ir sem hesitar, pois quando vamos sobre a palavra de Jesus Cristo, a gente caminha rumo à vitória, irmãos. A gente caminha rumo ao milagre. Se Jesus Cristo ele está nos mandando ir nesta noite, se o Espírito Santo de Deus nos manda fazer algo nesta noite, irmãos, pode fazer comemorando a tua vitória, porque Jesus Cristo ele fará grandes coisas na sua vida, irmãos. É necessário colocar nossa fé em ação. Quando Deus disse para Noé entrar na arca, Noé ele não hesitou. Consequência, foi salvo ele e a sua casa, irmãos. Assim como Deus ele falou para Moisés: diga ao povo que marche. Consequência, o mar vermelho se abriu e todo o povo pôde atravessar de pés enxutos, irmãos. Assim Deus fala para mim e para ti nesta noite: vai em frente, que eu sou contigo. Nós temos a oportunidade de alcançar nossa vitória nesta noite. Nós temos a oportunidade de colocar nossa fé em ação e ver grandes coisas que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Mas para que isso aconteça, a gente, como Pedro, a gente não deve duvidar. Talvez a gente já tentou, talvez Deus ele está mandando a gente fazer algo que a gente já tenha feito, mas se pararmos para pensar nesta noite, a gente está recebendo uma ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tentou de toda forma, mas você não tentou alicerçado no nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tentou de todo jeito, mas então que nesse caso o Senhor Jesus Cristo ele estará contigo. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo ele estará na tua causa. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo ele estará na tua família, ele estará na tua casa, irmãos. Por isso, quando Jesus Cristo ele nos mandar ir, nos mandar marchar, nos mandar falar, nos mandar fazer, o façamos com alegria no nosso coração, porque o Senhor Jesus Cristo ele está mandando que eu e você marchemos, não para a decepção, não para o fracasso, mas sim rumo à nossa vitória, sim rumo ao nosso milagre, irmãos. Glória a Deus. Pedro ele teria todos os motivos para dizer não para Jesus Cristo, mas ele disse sim, e por esse motivo ele alcançou o seu milagre, ele alcançou a sua vitória, irmãos. Talvez, se a gente parar para pensar quantas vezes Jesus Cristo nos mandou fazer algo e a gente disse não. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo ele nos convidou para trabalhar na sua obra e a gente simplesmente disse não. Talvez a gente não tenha dito com a nossa boca, mas a gente falou com as nossas atitudes, irmãos. Talvez a gente clama para que Jesus Cristo ele venha trabalhar na nossa casa, na nossa família, mas a gente, assim como Pedro, a gente não está disposto a entregar o nosso melhor para Deus. Ali Pedro ele entregou aquilo que ele tinha.
Ali Pedro colocou à disposição de Jesus Cristo o que ele tinha. O que Pedro tinha naquele momento era um barco. E era aquilo que ele entregou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Talvez Jesus Cristo ele quer fazer grande coisa na nossa casa, na nossa família, mas a gente não quer entregar para Deus aquilo que temos. Talvez Jesus Cristo ele quer trabalhar na nossa vida, mas a gente não consiga entregar o nosso tempo para Jesus. A gente até entregue algo para Jesus, mas é o tempo que nos sobra, é o tempo que nos resta. Nós não colocamos Jesus Cristo como prioridade. Naquele momento, a prioridade de Pedro era lavar as suas redes, consertar as suas redes. Mas quando Jesus Cristo chegou e o convidou a fazer a obra, ele não pensou duas vezes. A partir dessa obediência, Jesus Cristo honrou a fé de Pedro, irmãos. Nós queremos bênçãos da parte de Deus, mas quando Jesus Cristo ele cobra da minha e da tua parte a obediência e nos pede para depositarmos a confiança nele, nesse momento nós somos pegos de surpresa. Uma coisa é certa, sem fé e sem obediência, de forma alguma podemos ver a glória de Deus em nossas vidas, irmãos. Eu não sei o que te aflige nesse momento. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei qual a causa que você está apresentando a Deus dia após dia. Mas uma coisa é certa, deposita essa causa aos pés do Senhor Jesus Cristo, com a disposição para obedecer, com a disposição para fazer aquilo que for necessário. Faça a sua parte, que o Senhor Jesus Cristo ele tem o maior prazer em fazer a parte dele, irmãos. Jesus Cristo, nessa noite, ele está falando sobre a mim e sobre a tua vida. Vai dar tudo certo. Não se desespere. Eu sou contigo. Não se precipite. Vai dar tudo certo. Coloque eu na frente. Deixa eu guiar o teu barco. Deixa eu guiar a tua vida. Eu conheço as tuas causas. Eu conheço a tua dor. Eu conheço a tua angústia. Eu sou o Criador de tudo. E dessa forma eu digo para ti nesta noite. Confia em mim. E vai dar tudo certo na tua vida, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, como esse momento tudo parece contrário em nossas vidas, ele vem na contramão, dizendo que vai dar tudo certo. Mas para isso acontecer, eu e você devemos fazer como Pedro, entregar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Naquele dia em que Pedro pensava que seria um dia de tristeza, um dia de fracasso, Jesus Cristo foi lá e mudou a história de Pedro. Pedro ele não via talvez naquele dia de onde tirar o sustento da sua família. Naquele dia quando Pedro ele retornou para a praia junto com seus sócios, ele trouxe a decepção não somente para ele, mas para a vida de muitas pessoas. Porque existiam muitas pessoas que dependiam daquela pesca ser bem sucedida para ter um dia feliz, irmãos. Talvez da mesma forma, pessoas elas necessitam da minha e da tua vida para poderem comemorar. Mas Jesus Cristo, assim como ele fez na vida de Pedro, ele quer fazer na minha e na tua vida nesta noite. Jesus Cristo, assim como ele disse com Pedro, ele diz para mim e para ti, ainda não acabou. A última palavra vem de mim. Lança a tua rede, assim como fez Pedro, e você verá grandes coisas que eu farei na tua vida, irmãos. Assim como Pedro falou, a gente já pescou a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro colocou a sua fé em ação e alcançou grandes coisas da parte de Deus, irmãos. Coloca a tua fé em ação nessa noite. Nessa noite, o Senhor Jesus Cristo ele está te convidando a exercitar a sua fé. Talvez a gente fala, mas eu não tenho nada, eu não vejo de onde Jesus ele pode suprir na minha vida. Eu não vejo possibilidades, mas eu e você temos uma visão muito restrita, irmãos. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem uma visão panorâmica. Ele vê o que eu e você não podemos ver. Ele conhece aquilo que eu e você não conhecemos. Uma coisa é certa, grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Mas para isso acontecer, eu e você devemos deixar o nosso barco nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A partir da obediência de Pedro, a vergonha virou honra. As pessoas, talvez quando Pedro foi lançar a rede novamente, as pessoas falaram, você é louco? Você passou a noite pescando e nada apanhou? Você acha que agora você vai pescar alguma coisa? Pedro talvez ele voltou para o mar debaixo de zombaria, mas o Senhor Jesus Cristo ele fez questão de honrar a fé daquele homem, irmãos. Talvez você está se entregando a Cristo, você está buscando ao seu Deus, você está colocando a sua fé em ação e isso seja motivo de zombaria na tua casa. Talvez as pessoas dizem que não tem como dar certo. Não se preocupa, o Senhor Jesus Cristo ele vai fazer questão de honrar a tua fé, de honrar a tua obediência, de honrar a tua fidelidade, irmãos. Assim
assim como Ele fez na vida de Pedro, Ele quer transformar essa tua tristeza em alegria, irmãos. Ele quer transformar essa tua fraqueza que você sente nesse momento, Ele quer te mostrar que a tua força vem dos céus, que a tua força ela vem do alto, irmãos. A gente somos humanos, falhos, pecadores e limitados, mas o Deus qual a gente serve é um Deus forte, é um Deus que tudo pode, irmãos. Para terminar, para encerrarmos, o mar ele sempre esteve lá. Assim como os peixes, eles estavam ali no momento que Pedro lançou a rede no decorrer daquela noite. Os peixes eles não saíram do mar. Os peixes eles estavam aí, o mar da Galileia estava repleto de peixes. Mas por que uma pesca foi tão diferente da outra? Vamos trazer essa pesca para mim e para a tua vida, para que a gente possa entender o trabalhar do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pesca, Pedro ele foi sem Jesus. Já na segunda, a história mudou, porque ele foi com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. A primeira pesca, Pedro ele usou os conhecimentos do homem e nada apanhou. Mas na segunda pesca, ele foi debaixo de uma palavra profética. Essa mesma palavra que está indo sobre a minha vida e a tua vida nesta noite, irmãos. Talvez as coisas não estão dando certo, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala: eu sou contigo, lança a tua rede, tenta mais uma vez, não desista e alcançarás o teu milagre, irmãos. Na primeira pesca, Pedro ele foi à noite, ele foi na escuridão. Já na segunda pesca, Pedro ele foi na luz, que se chama Jesus Cristo, irmãos. Talvez a gente está querendo fazer as coisas nas escuras, a gente está fazendo as coisas no meio da escuridão, mas nesse momento o Senhor Jesus Cristo, ele mostra que clareará os nossos caminhos, ele nos convida para agir conforme a tua vontade, e a luz dele vai resplandecer na minha e na tua vida, irmãos. Na primeira pesca, Pedro ele foi na força do seu braço, e o braço do homem cansa, o braço do homem é limitado, só alcança até certo ponto. Mas na segunda pesca, ele foi na força do braço de Deus, irmãos. Quando o meu Deus e o teu Deus, ele estende a mão numa situação adversa que pode nos parar. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca a mão, o peixe é multiplicado, a água é transformada em vinho, o pão é multiplicado, o enfermo ele é curado, irmãos, o morto ressuscita. Então vamos trabalhar alicerçados no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Na primeira pesca, Pedro, pelo fato de ser bom, ele foi cheio de si. Mas na segunda pesca, que teve êxito, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Talvez a gente esteja fazendo as coisas alicerçadas na nossa sabedoria, a gente está achando que é o bom. Mas a partir dessa noite, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala: vá, mas vá alicerçado na minha palavra. Vá, mas deixe que o meu Espírito Santo guie os teus passos, irmãos. Na primeira pesca, Pedro cresceu. Mas na segunda pesca, ele diminuiu para que Jesus Cristo crescesse em sua vida, irmãos. Na primeira pesca, Pedro ele foi no poder da rede. Mas na segunda pesca, ele foi no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Veja a diferença de uma pesca da outra. O mar era o mesmo, os peixes sempre estiveram ali, a rede era a mesma, o barco era o mesmo. A diferença de uma pesca para outra é que o Senhor Jesus Cristo entrou em ação. Nessa noite o Senhor Jesus Cristo quer entrar em ação na tua vida. Cabe eu e você permitirmos que isso aconteça e veremos que grandes coisas Ele fará em nossa vida, irmãos. Por isso, a gente não deve parar para lavar as nossas redes sem a ordem de Jesus, não. Talvez você está pensando em parar, talvez você está pensando em desistir, mas a palavra de Jesus Cristo para mim e para a tua vida nesta noite é uma pergunta: quem mandou você parar? Quem mandou você lavar a rede? Lança a rede mais uma vez, mas dessa vez deixa eu guiar os teus passos, mas dessa vez deixa eu guiar a tua mão, mas dessa vez deixa eu fazer o serviço. Confia em mim e verás grandes coisas que eu farei na tua vida, irmãos. Por isso, um novo dia ele está amanhecendo na tua vida. Talvez a gente se encontre como Pedro no meio da noite numa pesca improdutiva, mas o novo dia ele está amanhecendo e juntamente com ele a esperança em Jesus Cristo, irmãos. Por isso, mas para que isso aconteça, a gente tem que nos colocar à disposição de Jesus Cristo e mais uma vez lançar as nossas redes, irmãos, nele, por ele e para ele. Essa palavra eu deixo com a igreja nesta noite, irmãos. Eu convido a igreja a estarmos fazendo uma oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor. Estamos aqui encerrando mais um culto desse, Pai amado, virtual, Senhor. Mas eu creio que é um culto que está servindo para edificar vidas, alcançar almas para Ti, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite e partilharmos da Tua palavra, Senhor. Neste momento, Pai amado, eu creio que vidas foram alcançadas, Pai. E pessoas que estavam prestes a parar, já estavam lavando as suas redes, Senhor. Através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, eles voltaram ao alto mar. E neste momento eles estão lançando as suas redes, Senhor. Fortaleça a fé dos Teus filhos, Pai amado. Fortaleça a Tua igreja neste momento, Pai. Visita, Senhor, a Tua igreja, Pai amado. E haja conforme a necessidade de cada um, Senhor. Eu creio, Pai amado, que servimos a um Deus de poder. Eu creio, Pai amado, que servimos a um Deus de glória, a um Deus de maravilha, Senhor. Eu creio que vidas foram alcançadas nessa noite. E eu creio, Pai amado, que se o Senhor nos mandou jogar as redes novamente, é porque o Senhor está pronto para agir em nossas vidas, Pai amado. Obrigado, Senhor. Louva o Teu santo nome por cada vida alcançada através dessa mensagem, Pai. Louva o Teu santo nome, Senhor, por cada vida, Senhor, que pôde ouvir a Tua voz, mesmo com as portas da igreja fechadas, Pai amado. Eu creio, Pai amado, que o Espírito Santo de Deus, ele continua a trabalhar. Eu não digo trabalhar à distância, pois no momento que essa mensagem ela chega numa vida, automaticamente o Espírito Santo ele chega junto. Afinal, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, Pai amado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais essa mensagem. É o que te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.